Olá, amigos. Como já viram, o nosso intuito hoje é falarmos sobre a meditação na visão do espírito Joana de Ângeles. O que a mentora de Divaldo Franco tem a nos falar sobre uma prática que já vem há milênios caminhando junto à humanidade. Desde os iogues orientais aos monges tibetanos, que meio ao frio, às intempéries do Himalaia, das montanhas rochosas ou dos desertos, descobriram que, buscando interiorizar-se, o ser humano estaria diante de fonte inesgotável, de energias superiores, de capacidade de ressignificar e repensar o mundo. Podemos compreender, então, que estaria aí uma das capacidades do espírito imortal. Seria a meditação uma mera prática religiosa enclausurada em determinado contexto histórico, cultural do Oriente? Ou estaríamos lidando com um chamado à interiorização, um chamado que vem de dentro, um chamado para o mergulho profundo dentro de si mesmo? Aqui neste livro, Meditação, Conexões Médico-Espírita, junto de alguns colegas estudiosos, podemos escrever acerca da meditação e a doutrina espírita. Qual é a relação que poderíamos fazer acerca desses dois assuntos? Já que isso já está ocorrendo, já está em pauta. Se o amigo ou amiga perceber, nas casas espíritas que frequentamos, não apenas as pessoas falam de meditação para acalmar a mente, para controlar a ansiedade e para entrar em contato com as próprias emoções. Mas a meditação já está sendo usada, inclusive, na questão que diz respeito à educação mediúnica, ao contato com os espíritos imortais, como também é utilizada a fim de que nós possamos, aos poucos, conhecer a nós mesmos nesta vida que aqui vivemos, diante do trabalho de aquisição de consciência. Então, diante desta possibilidade, primeiro podemos perguntar, mas aonde meditação se Kardec não fala dessa prática? Se isso é algo que vem do Oriente e está cada vez mais presente nos dias de hoje. Primeiramente, devemos considerar que a meditação existe tanto ao Oriente quanto ao Ocidente. Claro que devemos designar o que seria a meditação quanto técnica e a meditação analítica, a meditação no sentido de reflexionar acerca dos problemas. Então, Emmanuel vai muitas vezes nos falar acerca da meditação sobre os assuntos graves da vida. Estaríamos falando aí de uma meditação ativa, a meditação analítica, aquela mesma que o Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos convoca a fazer, ao final do dia, aquele apanhado acerca de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que pensamos, a fim de passar a limpo a nossa vida e o nosso dia. Mas também nós poderíamos falar da chamada meditação passiva, que seria através do silenciar dos sentidos físicos, a fim de que nós possamos não apenas acalmar a nossa mente e os nossos sentimentos, mas até mesmo entrar em contato com as forças transpessoais que nos definem como seres intuitivos, sensitivos e nas mais diversas manifestações mediúnicas. Podemos encontrar, então, em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, importantes colocações acerca desta capacidade meditativa, dessas possibilidades, então, a fim de que nós possamos deixar falar o nosso espírito imortal, nos desligando dessa identificação excessiva com a matéria, a fim de que possamos pensar melhor acerca, como falamos antes, dos aspectos graves da vida. Como nos traz, então, o grande estudioso francês, ele nos diz que o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis,
às vezes maléficas, com isso. O pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se. Ao passo que na meditação o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Mais adiante, ele nos traz. Dissemos que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as potências ocultas, que esperam o nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento, meus amigos, conforme ele nos traz, o chamamento, raras vezes se faz ouvir e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Poderíamos comparar algumas dessas colocações de Leon Denis com os verdadeiros clássicos em budistas e taoístas que nos concitam, então, a meditação. Vejamos que, assim como o espírito Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, ele vai utilizar, então, Leon Denis, da ideia da meditação como uma forma de nós nos desligarmos do excesso da vinculação com a materialidade, uma vez que, sendo utilizada para encarcerar o espírito nesta experiência passageira que é a vida terrena, com o objetivo deste melhorar-se, com o objetivo deste vivenciar intensamente elementos que ele deve, de alguma forma, se relacionar melhor, que ele deve rever na sua trajetória de espírito imortal, visando o seu desenvolvimento, o corpo, ele enfraquece os sentidos da alma, ele entorpece os sentidos espirituais momentaneamente, em que deixamos de lembrar das existências passadas, deixamos de ter a vasta gama de sensibilidades do espírito imortal e ficamos restritos aos 5 sentidos da matéria. De alguma forma, segundo também desenvolve Pastorino, isso altera até mesmo o fluxo do pensamento, que deixa de ser um pensamento natural e passa a ser um pensamento intoxicado, uma vez que ele nos fala que no mundo material é como se transitássemos numa névoa densa que vai de alguma forma atrapalhando, então, os sentidos da alma, a nossa percepção e o raciocínio pleno e fluido. Qual seria, então, a forma de buscar a lucidez? A meditação, meus amigos, não pode faltar diante do nosso jogo de ferramentas que devemos utilizar para o viver adequado, para o viver bem. Lembrando que viver bem não é apenas o fruir dos prazeres, não estamos falando aqui do conforto, mas viver bem diz respeito a cumprir a nossa meta reencarnatória, aprender a viver, aprender a respeitar as criaturas e a respeitar a si mesmo, aprender a pensar com retidão, a sentir com o interesse nos aspectos elevados da vida, a intuir de forma mais clara e de forma mais plena, a transitar no mundo, repensando o jogo de relações em que nos envolvemos. É por isso, então, que nós vamos ver que meditação não fica circunscrita apenas às doutrinas orientalistas. Ali nós encontramos, claro, o importante foco de sua descoberta. Mas a capacidade de interiorizar-se, ela acompanha a própria humanidade. O psicanalista Stanley Krippner vai nos falar que os princípios da meditação estariam, então, presentes na pré-história da humanidade, uma vez que com a descoberta do fogo, seria o primeiro momento em que o ser humano ele consegue descansar um pouco mais os sentidos exteriores, pois eles estavam sempre preocupados com as feras, com as outras tribos, com as intempéries do tempo. E através então da fogueira que afasta essas feras, a tribo consegue reunir-se ao redor do fogo por um breve momento para conversar, cozir os alimentos, cantar e para ter os seus primeiros momentos de maior contemplação
pois os sentidos não precisavam ficar o tempo todo de prontidão diante das ameaças deste mundo selvagem. E, de alguma forma, essa introspecção permitiu a ampliação da cultura e do autoconhecimento. Então, nós podemos compreender que meditação não é apenas técnica, não é apenas uma tradição meditativa, mas meditação é uma capacidade humana, não apenas do ser humano encarnado, mas como ser humano desencarnado, conforme o Espírito Camilo relata a Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida, em que ele estava justamente numa colônia espiritual regida por sábios hinduístas, que em determinados momentos se colocavam em meditação, ao passo que toda a colônia espiritual também meditava, também entrava em contato com essas vibrações decorrentes do equilíbrio, da modulação do mundo interior desses, digamos assim, mestres desencarnados que eram então os responsáveis pela colônia espiritual. Essa modulação interior, essa vida íntima, nos lembra também o que o espírito Frederico Figner, que escreveu pelo pseudônimo de Irmão Jacó, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Voltei, que, chegando no mundo espiritual, esse verdadeiro trabalhador da caridade que ele o era, pois além de ser um espírita devotado, caridoso, também foi um industrial muito importante na instalação do Parque Fonográfico Brasileiro, ele se encontrava então sendo recebido em uma colônia espiritual. Diferentemente de André Luiz, Frederico Figner foi direto à espiritualidade superior, sem a necessidade de passar pelas regiões umbralinas, devido ao seu mérito como ser humano. Porém, logo ele dá-se conta que as pessoas nas colônias espirituais eram portadoras de determinada luz própria, e ele não tinha. Sente-se envergonhado, pois a sua aparência era aparência opaca, como se tivesse revestido de um corpo material ainda. Inquirindo os mentores da espiritualidade superior, ele obtém como resposta que, apesar dos seus méritos como ser humano, como homem caridoso que foi aqui na Terra, ele não aprendeu a controlar o ambiente da sua própria mente. Ele não aprendeu a equilibrar o fluxo dos pensamentos, pois eles eram muito contínuos, muito agitados, pois ele era um homem muito operoso, assim poderíamos dizer. E não aprendeu então a fazer esse silêncio interior. E ele só vai readquirir ou adquirir essa luz interior conforme passa então a orientar-se ao autodomínio. Os orientais trazem um importante simbolismo de que a nossa mente seria como as águas de um lago. Se agitada, não diferencia nada de nada, porque se cair um animal, um objeto, uma folha qualquer, não será percebida, pois há muitas ondas, há muita agitação. Mas se essas ondas acalmarem, se ficarem límpidas, cristalinas, qualquer folhinha que caia será melhor percebida, com maior claridade, com melhor lucidez. Obviamente, meus amigos, obviamente, que aí nós pensamos nos cuidados que devem acompanhar o médium no seu périplo, na sua jornada de aquisição de consciência, de educação da mediunidade, de exploração segura do mundo além e das responsabilidades que isso envolve. Nós podemos ver no livro Desobsessão, de André Luiz, todos esses cuidados que vão da alimentação do corpo, que vão do silêncio íntimo, do cuidado com as conversas, com o equilíbrio das emoções. E a meditação, que nada mais é do que o ato de ficar em silêncio, prestando atenção na respiração, buscando silenciar os sentidos do corpo por alguns minutos, ela permite, então, que nós possamos sentir a nossa alma, sentir o nosso pulsar, trabalhando as nossas capacidades interiores, superando a inquietação daquilo que seria o macaco bêbado picado por um escorpião, pulando de galho em galho. A definição que Siddhartha Gautama, o Buda, trazia então para o nosso fluxo mental constante. Se nós percebemos, meus amigos,
se nós percebemos, nós temos o costume de emendar um pensamento em outro, em uma livre associação de ideias. E às vezes nós nem sabemos como é que nós chegamos em determinado pensamento, como é que nós saímos de um assunto A e paramos no assunto Z, de uma hora para outra, sem nos darmos conta de que rede de associação nós fizemos. Nós podemos ver que talvez alguns dos amigos, escutando aqui esse vídeo, assistindo nesse momento, já deve estar pensando qual vai ser a próxima pesquisa no YouTube, o que vai fazer mais adiante, o que eu deixo de estar fazendo ao estar aqui assistindo essa palestra. Pois nós estamos o tempo inteiro numa vida de ansiedade, vivendo um passo à frente. Pois a ansiedade sempre diz respeito ao futuro, sempre diz respeito a um fazer incessante, sem que nós consigamos nos conectar ao momento. Então, nesta obra, no capítulo sobre meditação e espiritismo, nós focamos em diferentes pontos em que essa correlação deve ser pensada. Nós falamos, então, sobre as problemáticas da meditação no espiritismo, da meditação espírita e dos métodos a serem utilizados. Então, dessa forma, nós avaliamos a proposta meditativa perante as questões, primeiro, paradigmáticas, diante do ponto de vista, o paradigma que move a doutrina espírita. Segundo, diante das questões mediúnicas. 3, diante das questões morais. E 4, diante das questões doutrinárias, sob o enfoque oferecido pelo legado kardeciano. Então, nós vamos ver que para a mediunidade, para fazer o silêncio mental, sentir as vibrações, ter aquela sensitividade que vai envolvendo o nosso corpo, vai propiciar muitos dos aspectos anímicos e mediúnicos, como a telepatia, como a projeção astral, como a sensação de embalonamento que diz respeito ao espírito sentindo-se semi-liberto do corpo, aonde nós percebemos aquilo que Kardec nos diz, que o espírito não está necessariamente contido dentro do corpo, mas ele de alguma forma perpassa esse corpo, está vinculado, mas não contido, como nós dizemos. Há também a percepção de fluxos energéticos, já falando então de uma espécie de evidência embrionária. Às vezes o indivíduo pode escutar alguns sons diferentes dentro daquela afinação da clareaudiência, muitas vezes promovida junto do concurso, do auxílio dos mentores espirituais, com o objetivo de trabalhar a mediunidade de um futuro trabalhador mediúnico, de um futuro trabalhador espírita. Nos prepara também para a reunião mediúnica, para o trabalho do passe, para o trabalho da orientação, uma vez que é excelente recurso para as horas que antecedem o trabalho de doação mediúnica, pois o indivíduo que tiver a sua mente como um mar agitado, como ele vai então captar a mensagem dos mentores e discernir o que vem do seu inconsciente, dele mesmo, né? E o que vem então da espiritualidade superior. Nós podemos ver que há uma fala, né, trazida pelos pesquisadores do projeto Manuel Filomeno de Miranda, em que diz que a mente do médium, competente e preparado, que se utiliza da meditação como técnica capaz de estabelecer controle psíquico e ordem na casa mental, diminuindo os pensamentos quando for preciso apassivar-se, selecionando-os conforme as necessidades e quebrando a força das ideias dominantes e excludentes, as que repelem outras ideias, né? A fim de que a mente retorne à normal polivalência de interesses, ela entra em benefício justamente nesse processo meditativo. Somente assim, dizem eles, a mediunidade se estrutura e se aperfeiçoa. E o médium Divaldo Franco vai falar, então, que enquanto o sensitivo não se habituar às disciplinas da meditação, os seus registros mediúnicos passarão pelo inconsciente ali, contaminando-se, ao passo que, estando harmonizado, os mesmos transitarão pelo superconsciente, apresentando-se claros e precisos. Vamos ver, então, que a mentora Joana de Ângeles, abordando a temática da meditação,
ela vai defendê-la, falando então no livro Dias Gloriosos, Plenitude, Vida, Desafios e Soluções, que a mediunidade, alcançada pela meditação, como nós falamos, se torna então um campo mais claro, mais objetivo. E é por isso que ela coloca a meditação entre as práticas complementares à terapêutica espírita. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não estamos falando agora dos centros espíritas abrirem-se às meditações, colocando como uma prática espírita, como o passe, como água fluidificada, como os trabalhos desobsessivos. Pois os espíritos não falavam em meditação à época de Kardec. Mas lembramos que o espiritismo é uma doutrina, uma ciência e uma filosofia que vai se complexificando e vai se desenvolvendo conforme a proposta do próprio codificador. Porque, apesar de haver um movimento espírita, a doutrina é dos espíritos. E ela se constitui através de uma revelação contínua e da observação, intercruzando, então, não apenas a palavra dos espíritos, com o nosso raciocínio e ponderação acerca dos assuntos da atualidade que se apresentam, tal qual o assunto, então, da meditação, que está cada vez mais conhecida, então, dentro do Ocidente e nas práticas comuns da população. Vamos ver, então, que sendo a doutrina dos espíritos, ela vem através da universalidade do ensino, ou seja, toda a verdade, segundo Kardec, ela surge através de inúmeros focos, através de inúmeros médiuns, principalmente em tratando-se da doutrina espírita. E é aí que nós devemos aguardar o que os espíritos superiores têm a dizer sobre isso, de que forma eles se manifestam, tal qual as palavras do espírito pastorino que falamos antes, tal qual a palavra do espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Mas, claro, analisando sempre através da racionalidade, através, então, da observação. E aí que ela vai nos trazer, então, que a meditação, ela deve ser simples. Que nós, como espíritas, temos que ter um cuidado com todas as práticas e roupagens oriundas de outras doutrinas, a maioria então orientalistas, que, embora muito nobres e muito sábias, nem sempre coadunam com a doutrina espírita em todos os seus princípios. E abrir as portas, então, a técnicas oriundas, então, de outros horizontes, poderia, então, misturar aspectos da doutrina espírita de forma desequilibrada, de uma forma inadvertida. Ela vai nos falar, então, que é mais importante nos focarmos nos princípios básicos da meditação. Fechar os olhos, se colocar numa posição agradável, ou deitado, ou sentado, com as pernas cruzadas, ou em uma cadeira. Silenciar a mente, atendo-se ao movimento da respiração profunda, conhecida também como respiração diafragmática, onde nós buscamos encher toda a caixa torácica, empurrando também o diafragma para baixo. E aí, buscar prestar atenção em partes do corpo, orientando que essas partes como que se desliguem, prestando atenção nas vibrações, nos pensamentos, nas sensações, ao passo que um torpor vai tomando conta do nosso ser, um torpor agradável, de um tranquilizar do nosso corpo e uma liberação da mente. Podemos também, inclusive, visualizar luz sobre os centros de força, aquilo que os orientais chamam dos chakras, e André Luiz chama de centros de força, como também poderemos, segundo a mentora, visualizar luz. O que seria visualizar? Imaginar ativamente com a mente. Visualizar luz sobre órgãos que estejam debilitados, acalmando então o nosso ser, trabalhando melhor as nossas potencialidades comunicativas, as nossas potencialidades de compenetração em nós mesmos. E ela nos traz, então, entre os muitos métodos existentes, somos do parecer que a meditação, destituída de compromissos religiosos ou vínculos sectaristas,
mais como terapia que outra qualquer condição, oferece os melhores recursos para a incursão profunda. Diferentes escolas apresentam métodos diferenciados, cada qual mais exigente nos detalhes, como certas da excelência dos resultados que merecem nosso respeito, mas não nosso acatamento para o fim que nos propomos neste contexto de pensamento e de identificação. Assim, importantes não serão a postura, as palavras mântricas, as melodias condicionadoras, mas os meios que sejam mais compatíveis com cada candidato e suas resistências psicológicas. Isso ela traz no livro Vida, Desafios e Soluções. Eu lembro, meus amigos, também de uma passagem muito interessante trazida por Divaldo, que o próprio Nilson Pereira, que foi um importante trabalhador da Mansão do Caminho, um dos seus fundadores junto de Divaldo, quando diagnosticado com doença terminal, com muito pouco tempo de vida, buscou então praticar a meditação, focalizando no objetivo da cura interior. E é aí que ele não apenas restitui o corpo físico, como viveu ainda décadas a fio após esse advento. Em determinado momento, o próprio Divaldo, passando por uma cardiopatia grave, também diagnosticado com poucas semanas de vida, ele busca, através da meditação, entender a causa desse mal dentro de si. E dando-se conta que era de uma origem psicossomática, justamente através da intuição que surge no momento de meditação, ele pôde então trabalhar melhor na sua economia moral, diante dos seus traumas, das suas questões que vivia, aquilo que ele precisava confrontar-se, encontrando melhores recursos para viver. E nós vivemos, meus amigos, num período muito grave da história da humanidade. Talvez não seja o pior em termos de estrutura vibracional e mental do ser humano, pois nós já fomos muito mais selvagens, muito mais agressivos e mais ignorantes do que estamos sendo hoje. Vide as cruzadas, a Inquisição, o próprio período medieval, a violência que caracterizava a civilização na humanidade, tanto ocidental quanto oriental. E diversos momentos, como a conquista de outros continentes que, embora importante historicamente, se dava através da força dos escravos e do sangue daqueles que passavam a ser colonizados. Mas nos encontramos num momento muito grave, no sentido que temos muita tecnologia, muita racionalidade, muita estrutura física exterior e pouco conhecimento interior. O que é, então, uma fórmula muito perigosa, pois hoje nós temos o botão nuclear, hoje nós temos armas de destruição em massa, e muitas vezes não temos a capacidade de perdoar e de pedir perdão. A capacidade de compreender o irmão dentro do nosso lar ou dentro de um quadro de inúmeras nações que compartilham conosco a presença no planeta. Não compreendemos que a pessoa do partido A, B ou C, do país 1, 2 ou 3, se encontra fazendo parte da mesma família universal como humanidade terrena, de seres que aqui reencarnamos em um mundo de provas e expiações, a fim de que possamos, então, dilatar as nossas capacidades como espírito imortal. Meus irmãos, nós descobrimos a telecomunicação, a virtualidade, as redes sociais. E utilizamos para quê? É natural que elas façam parte do nosso divertimento, dos nossos momentos de lazer. Mas será que somente isso? Será que nós já não estamos inundados por um vício no excesso exterior, no vício das comunicações incessantes, esquecendo-se de nós mesmos? Nos encontrando em estados depressivos, de pânico, de ansiedade, de drogadição, de sexolatria, de alcoolismo. Através desta forma de viver, os países de primeiro mundo estão tendo verdadeiras pandemias de suicídios em massa. Isso, meus amigos, é um grave alerta para o espírito imortal que está desperdiçando o seu momento na Terra nessa presente encarnação. Embora tenhamos muitas encarnações, todas elas são preciosas e o tempo desperdiçado
muitas vezes é sentido como um duro golpe na alma dado por si mesmo, quando desperdiçamos esses momentos tão valiosos. Meus amigos, a pós-modernidade, que caracteriza os tempos líquidos da atualidade, onde tudo se esvai e tudo muda muito rápido, numa velocidade incessante, ela pede-nos silêncio interior, pede-nos meditação, para que possamos ponderar, para que possamos viver esse nosso cotidiano tão enlouquecido, tão adoidado, de forma que possamos sim prestar contas com o Deus trabalho, prestar contas com a comunicação, com a vida no trânsito tão corrido no dia a dia, desde que respeitemos a nossa natureza na sua totalidade, o que inclui também essa capacidade meditativa. Seja a meditação ativa de analisar os aspectos que constituem a nossa vida, fazer reflexões sobre como temos vivido, a meditação passiva do silêncio dos 5 sentidos, para que nós possamos então descobrir o sexto. Vamos aos poucos, meus amigos, dando-nos conta de que todos meditamos quando buscamos o encontro conosco mesmo. A meditação faz parte da rotina dos espíritos superiores, conforme as psicografias vão nos trazendo nos livros sobre a vida após a morte. Faz parte da vida espiritual. É inegável, meus irmãos, que nós acompanhamos a nós mesmos através dos nossos hábitos mentais. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos ser péssimos companheiros na nossa própria jornada, em que não aguentamos a nós mesmos. E o caos que torna-se a nossa mente muitas vezes nos impulsiona à fuga desesperada através da balbúrdia, do excesso de informações, como se isso constituísse sabedoria. Fica então o grande convite a lermos Joana de Anges no livro Vida, Desafios e Soluções, Dias Gloriosos, Plenitude, assim como o livro Meditação, Conexões Médico-Espírita, que é editado pela Associação Médico-Espírita do Brasil e que se encontra no site da editora. Meus amigos, convidamos todos que assinem o canal, acionem o sininho para receber as notificações, deixem um like se gostaram, então, do conteúdo que aqui estamos apresentando toda semana, sempre às sextas-feiras, às 19 horas. Convidamos também a conhecer o grupo do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, para que ali vocês possam receber, então, notícias sobre a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Até a sexta que vem.